Olá, hoje é sábado, dia 2 de novembro de 2024 e o tema de hoje é disciplina e autodisciplina. Esse tema, este tema, na verdade, ele veio até a mim numa espécie de sonho, aonde que eu fui convidado para fazer uma palestra no ambiente religioso da Igreja Católica. E, na verdade, eu vou fazer uma síntese, né? Então, eu fui convidado e lá estavam várias pessoas de diversos tipos, etc. Né? Algumas pessoas que dava para perceber, né, na energia do lugar uma certa rebeldia, coisas assim. Então, eu tentei várias vezes iniciar a palestra, sempre tinha algum atrapalho, digamos assim, algum acontecimento, alguém levantava, alguém andava, etc. E para culminar, de repente chegou um povo junto com um padre. E entraram no salão que eu estava fazendo a palestra e eu estava escrevendo numa lousa umas palavras lá para iniciar a palestra, que sempre o meu estilo, né? Toda palestra é uma reflexão, não é uma verdade pronta e acabada, é uma reflexão. Eu sempre até digo isso nas palestras, porque cada um vai fazer a sua reflexão, vai fazer o uso daquilo que vai estar sendo exposto. Mas aí chegou o padre e um povo junto, e eles lá fora tinham uma praça, tinha a igreja, tinha o salão que eu ia fazer a palestra, era próximo da igreja, junto à igreja. E esse pessoal que chegou com o padre, eles iam montar uma barraca para vender alguma coisa lá, expor alguma coisa na praça. Só que eles entraram com todos os aparatos, canos, coisas que iam montar a barraca. E eu interrompi, nem dei sequência na palestra, e até conversei com o padre, tinha umas mulheres, e elas que falando muito, falando bastante, né, e tal, porque tinha que montar a barraca, e eu disse, a barraca é lá na praça. E então, né, essa é uma historinha. Então, quando eu falava assim, lá na praça, eu já via a praça, mas o pessoal estava assim, sabe, assim, estavam muito agitados, inclusive o padre. E aí, virou e mexeu, como diz o outro, acabou que eu tentei mais algumas vezes iniciar a palestra e sempre tinha alguma coisa, alguém, né, se movimentando e tal, na verdade me desconcentrando totalmente. E aí então eu, tipo assim, abortei a palestra. E assim acaba o tal do sonho que eu tive, que foi na verdade era uma espécie de desdobramento e estava em algum lugar para trabalhar algum tema, né, que era sobre comportamentos, sobre espiritualidade. E aí acabou que eu acordei. E aí depois refletindo, né, eu fui analisar os sentimentos que eu tive naquele momento. Então tive um sentimento primeiro de frustração, de incômodo e, digamos assim, até fiquei um pouco zangado, né, com a coisa. Mas depois eu pensando, já estou analisando a história.
eu pensei que aquilo era uma coisa, era uma prova, né? Que tipo assim, eu estava sendo testado, né, na minha concentração, porque eu não poderia deixar-me envolver, né, por sentimentos, qualquer sentimentos que fossem negativos. Então eu fiquei buscando dentro de mim, tipo assim, a ideia, e aí veio a palavra disciplina. E eu entendi que quando você está se propondo a fazer alguma coisa, por mais que surjam embaraços e pessoas, etc., isso já, depois eu estava analisando, isso já aconteceu comigo em palestra, né? De pessoas que ficam se mexendo e vão para lá e vão para cá. Lembrei-me até de um centro espírita que eu trabalhei muito tempo fazendo palestras e que eu ficava incomodado no começo, eu ficava incomodado com aquilo, porque tira a atenção, né? De vez em quando eu até falava, depois que o pessoal sentar, etc., daí eu vou começar a palestra. E assim, depois eu criei disciplinei-me, né? Me disciplinei, tipo assim, eu tenho que chegar, fazer o que eu tenho que fazer e não deixar que essas pessoas que estão ali se movimentando, que elas atrapalhem a minha concentração. Então aí veio a palavra disciplina, quer dizer, é uma disciplina que você tem que ter, no caso que eu tenho que ter. Eu fui aprendendo isso, então, a me disciplinar e a não me distrair, né, com aquilo que acontecia ao redor, porque você sabe que quando você reúne público, né, você não tem o controle total do público, né? Muita gente às vezes está lá até meio se sentindo obrigado, ou para cumprir um ritual, um protocolo, etc. E você, né, enquanto no caso aqui eu estou contando, você que está ali para fazer um trabalho, você tem que fazer o seu trabalho e focar no seu trabalho. Então vem essa questão da disciplina. Aí já estou mudando o foco. Eu sempre lá desde principalmente na minha juventude, pré-adolescência, adolescência, porque eu fui, né, internado em orfanatos e abrigos de menores, essas coisas. Então, a disciplina, o problema da disciplina comigo na época, eu comecei a ter uma ojeriza de disciplina, porque tipo assim, todo mundo, toda hora alguém está mandando em você. E a verdade é porque era assim mesmo, quer dizer, era uma disciplina imposta. Você não pode fazer isso, você só pode fazer isso, etc. Quer dizer, então você, até na juventude, você cria, né, uma ojeriza, né? Tudo que é disciplina, né? Pô, falou em disciplina, você já diz, ah, meu Deus, já vem alguém para mandar em você, para dizer o que você tem que fazer, para impor regras para você. Porque o que é a disciplina, né? Disciplina é a obediência a regras, né? A mandatos, coisas assim. E essa é a disciplina que vem de fora, certo? Então, e ainda para piorar, logo depois desse período meu de juventude, etc., eu fui parar no exército. E aí, lá então, a tal da disciplina, ela era imposta. Era um trem bem, para mim foi bastante ruim, sabe? Aquela história de que quem serve o exército molda o caráter, isso é tudo balela, né? Porque na verdade, na minha época, não sei hoje, mas era tudo imposto no meio militar, né? Do exército. Então, e imposto da pior maneira, né? Quer dizer, você era alvo de bullying, até daqueles que comandavam. Você era alvo de bullying, você era xingado mesmo, tá? Não vou falar aqui os xingamentos, mas eram xingados, você era xingado, você era aquela história, o soldado era o grau mais baixo, né? Né?
da hierarquia. Então você era o pau para toda a obra e todo mundo, na verdade, todo mundo tratava você de maneira até desrespeitosa enquanto ser humano. Isso vinha lá se fosse lá o coronel, o general, o comandante, o tinha aquela só, um monte de comandante, não? Tem o comandante, o subcomandante, tem o coronel, tem o tenente-coronel, tem o tenente, e aí tem o sargento, subsargento, cabo, todo mundo impondo, querendo impor a você uma disciplina, quer dizer, impor disciplina. Não é uma disciplina pedagógica, bem educada, etc. Não era. Então, isso aumentou a minha ojeriza à disciplina. E eu levei tempo, formei uma ideia de que todo mundo que queria me mandar em mim, né, que era aquela imposição da disciplina. E daí, lógico, quando você cresce, você vai trabalhar, etc., sempre vai ter alguém impondo alguma coisa para você. Essa é a verdade. Ou você se submete, ou você sai fora, né? Eu cheguei, inclusive, a sair de empregos porque achava demais, né, os mandatos, aquilo das pessoas te mandando, mas te mandando de maneira inadequada, pessoas que não sabem exercitar, né, a autoridade, etc. Isso existe até hoje em muitos lugares. Então, aí você já tem uma ideia do que que falou em disciplina, eu já estava, né, já estava na rebeldia, digamos assim, né? Já estava na revolta. Essa é a verdade. E muita gente que eu sei, já conversando com pessoas, também já passaram por isso. Então, mas chegou um determinado momento que eu entendi, aí é que está, né? Através de conhecimento, etc., eu entendi que a disciplina, ela é necessária. Mas a boa disciplina, digamos assim, aquela disciplina onde que você a disciplina é ensinada a você, ela é explicada, né? Então, se entra num lugar, você tem regras. Eu, quando entrei, por exemplo, no meu trabalho, né, no Banco do Brasil, então ali tinha regras, né? Lógico, já logo passaram as regras, então tinha os manuais, tinha tudo, então você sabia até onde ia o seu limite. Isso é bom, porque é preciso, né, dentro de um ambiente. A disciplina também tem a ver com organização, com ordem, né? Então, é necessário a ordem, essa disciplina, dentro desse esquema, assim, né, ensinado, desse esquema, assim, quer dizer, é uma coisa mais leve, entende? E, então, aí também já entro num outro campo, que é a disciplina, ela está presente, né, na nossa vida. Essa é a verdade. E existe o campo da autodisciplina, que eu vou falar lá daqui a pouco. Então, a disciplina é algo necessário para ordenar as coisas, para organizar as coisas, nesse sentido, certo? Eu já falei aqui dos exageros, né? Mas existe ela dentro de um parâmetro de limite, etc. E aí a questão, daí vamos trazer a disciplina para o campo comportamental e também eu vou avançar no campo do espiritual, da espiritualidade, que é o que eu quero. Então, a gente, enquanto ser humano, também precisa entender, aí é que está, entender o que é disciplina e o que é o exagero da disciplina. Nós vamos falar da polaridade positiva. Então, a gente, para todos os nossos feitos,
tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, né? Objetivos, propósitos, coisas assim, você precisa estar, né, disciplinado. É preciso disciplina para que você realize o seu propósito, os seus objetivos. Lembrei-me nessa história toda, eu lembrei-me, né, da história lá do Chico Xavier, quando ele diz que o guia, o mentor espiritual dele, o Emmanuel, quando o Emmanuel fala para ele, você deu lá para ele que eram assim 5 regras. Ele disse quais são essas regras. Disse para o Chico executar o trabalho espiritual dele, né? Escrever as obras todas que muita gente já conhece, né, da doutrina espírita. Então, o Emmanuel fala para ele, o mentor espiritual do Chico fala, a primeira é disciplina, a segunda é disciplina, a terceira é disciplina, a quarta é disciplina, a quinta é disciplina. Então, o Emmanuel salientou que o fundamental para ele realizar as suas obras, né, para ele fazer o trabalho espiritual que ele tinha que fazer, que foi dado a ele fazer, era a disciplina. E aí, então, quer dizer, essa disciplina que foi colocada para o Chico era, na verdade, uma autodisciplina. Quer dizer, você tem que se disciplinar para poder executar a contento a sua tarefa, para cumprir a sua missão. E eu aprendi muito com isso, certo? Com isso, com essa historinha do Chico Xavier, eu aprendi muito. Aliás, eu aprendi muito com o Chico Xavier, né? Então, a gente observa, você, todos nós observamos que se você tem um objetivo em mente, se você tem um propósito, né, que você quer realizar em sua vida, seja em qualquer campo, quer dizer, em todos os campos da vida, porque a vida não é só o campo do trabalho, a vida é o campo social, a vida é o campo religioso, a vida é o campo espiritual, a vida ela é cheia de divisões, né? De setores que eu chamo, né? Entende? Então, eu fiz uma divisão no meu trabalho terapêutico, né? Tem o setor pessoal, que é você com você, tem o setor familiar, que é você em família, tem o setor, né, social, comunitário, que é você na sociedade, na comunidade, e tem o setor tem o setor do trabalho, né? E tem o setor espiritual. Você pode colocar outros setores que você queira, mas eu me fico nesses, né? O setor pessoal, o setor familiar, o setor social comunitário, o setor do trabalho, o setor espiritual. No setor do trabalho está incluído aí a questão do setor também econômico, né? No setor social comunitário, todas as convivências. Então, estão todos aí. E em cada setor desse, né, o normal, quer dizer, digamos assim, o recomendável, que em cada setor desse a pessoa tenha lá os seus propósitos, os seus objetivos. Ah, como é que você, por exemplo, no setor pessoal, que é você com você, o que você pretende para a sua vida, né? Quer dizer, quais seus objetivos pessoais de crescimento, de educação, né? De evolução, coisas assim. Então, para que você realize isso, é preciso disciplina. Porque você não vai fazer tudo de uma vez só. Então, você vai ter que aprender a escolher prioridades. Eu sempre classifico assim, outra coisa que eu classifico, não sei se pode valer para vocês, que é o quê?
tem aquilo que é prioritário, que é imediato, que tem que ser feito logo, agora, praticamente, né? O prioritário. Tem o importante, que é uma outra faixa, aonde que aquilo é importante que você realize, que você alcance, que você almeje, que você aspire. Então, né, isso aí quer dizer, e tem aquelas coisas que são eventuais. Eventual, quer dizer, é uma coisa que hoje eu preciso, né, furou o pneu do meu carro. Ah, eu preciso arrumar um jeito de mandar consertar, de levar para consertar, etc. Quer dizer, então isso é eventual, isso aí eu não tinha planejado, né? Isso foi eventual, então eu tenho que dar um jeito nisso. Eu tenho que fazer, certo? Então, essa disciplina, ela é presente em tudo, na verdade. Todos os setores da vida. Está presente em todos. Agora, né, é preciso que você, então, se autodiscipline, que você crie uma disciplina para você. Isso é sua. Então, existe a disciplina geral aí lá fora e tal, papapá, da sociedade, etc. Mas tem essa coisa que é sua, né? A autodisciplina é você criando uma ordem para você, quer dizer, uma ordem ordenando as coisas para você, para que você viva melhor, para que você viva bem, né? Essa coisa que eu falei aí dos setores tem a ver, né, com um plano de vida, digamos assim, né, que você tem que organizar. As pessoas, às vezes, vivem muito no aleatório. No aleatório, quer dizer assim, do jeito que a vida, né, do jeito que as coisas vêm, elas vão. Então a pessoa vai ali, vai improvisando. A vida não é muito legal ficar improvisando. Você tem que ter uma espécie aí de planejamento na sua vida. Planejamento não é só para empresas, etc., que tem gente que às vezes pensa, né? Na vida pessoal é preciso algum planejamento para que você atinja as suas metas pessoais, os seus propósitos pessoais, seus objetivos pessoais. Então é preciso um planejamento para isso. Você tem que pegar, você tem que ter tempo. É aquela história, muita gente diz, mas eu não tenho tempo. Você tem que ter tempo para você, para se organizar, para viver melhor. Essa é a questão, para viver melhor. Como é que você vai viver melhor se você não se organiza, se você não se disciplina? Quando você, por exemplo, né, se propõe, vamos supor, você se propõe a fazer o vestibular, tá? Isso vale para outros feitos. Fazer o vestibular. Você tem que parar e decidir, né? Vou fazer um vestibular para quê? Para qual especialidade? Ah, vou fazer para assistência social. Então, você vai procurar informações sobre o que vem a ser assistência social, enquanto curso, enquanto graduação, etc. Então, tem que se planejar. Então, você vai buscar, bom, né, para você até decidir se é aquilo que você quer. Porque tem muita gente que escolhe errado, depois está lá, não dá certo, não gostou, etc. Muita gente já fez isso, coisas assim, né, de mudar o curso, né, do seu estudo. Eu mesmo já fiz lá atrás, em certo momento, eu fiz, né, essas reopções, né? Você tem uma opção, depois você faz uma reopção, certo? Mas aí vai entrar na faculdade, né, da assistência social. Então você vai estudar, né? Para passar no vestibular, você tem que estudar. Então você vai ver quais são as matérias, etc, etc, etc. Você vai organizar tudo. Se você tem recursos, condições, você vai procurar um cursinho
para te dar os subsídios que você precisa, além daquilo que você já conhece. Você fez o primeiro grau, o segundo grau, hoje nem sei mais como é que chama, né? Então, quer dizer, é, então você vai se disciplinar. Aí você vai ter que vai disciplinar o seu tempo para estudar, né? Eu tenho que estudar, então como é que eu vou fazer um cursinho, então vai fazer o cursinho, mas eu tenho que estudar mais, porque o cursinho ele só te dá uma base. Então você vai se disciplinar, você vai, né, marcar um horário no dia do sábado, no dia do domingo para estudar, porque você tem um objetivo, então você tem que planejar e se disciplinar, disciplinar o seu tempo. Aí você já vai ver que não dá mais para todo final de semana você ir para uma balada, né? Então você vai organizar o seu tempo de acordo com isso. Se você vai construir uma casa, por exemplo, vamos supor, né? Você vai construir uma casa, você tem que planejar essa construção. Além de. Vou ter que contratar um arquiteto para fazer o desenho, você vai contratar um engenheiro para, né, dar a direção da construção, você vai contratar pedreiro, etc. Você vai ter que comprar material. Então, quer dizer, você vai se disciplinar, vai disciplinar os seus gastos, coisas assim. Ok? Então, a disciplina, ela passa a ser aí uma autodisciplina. E é importante a gente ser autodisciplinado, porque senão a gente se perde. O tempo está passando muito rápido. Então, se você não se organiza, quando você vê, já está no fim do ano, que nem nós estamos, né? Nós estamos no fim do ano. Se você não se organiza, você não realiza nada. Você só passa pela vida. Bom, aí eu entro na questão espiritual. Veja bem, quando eu falo sempre na questão espiritual, espiritualidade, praticamente eu não estou falando de religião, sabe? Dos dogmas das religiões, dos cultos, né, das celebrações, dos rituais, eu não estou falando disso. A minha visão sobre espiritualidade, ela tem mais a ver com a prática da religiosidade e da espiritualidade. Entende? Independente de religião, você tem que praticar a religiosidade. Não é só falar, né? Como dizem as pessoas, não é só da boca para fora. Você tem que ser bom, você tem que fazer um monte de coisa. Já falei isso em outras palestras e em outras lives que estão aí na internet. Então, a autodisciplina, ela também ela tem que ter um campo, no campo da espiritualidade, você também tem que ser autodisciplinado. Essa é uma coisa que pega muitas pessoas, porque as pessoas pegam as coisas de fora para dentro. Ah, mas eu vou na missa, mas eu vou no culto, mas não sei o que. Falando disso, isso aí vira um costume, de repente. A questão é você se disciplinar, porque a espiritualidade, a religiosidade, ela tem umas exigências. Que o primeiro deles que eu falo é o conhecimento. Você tem que conhecer, né, os preceitos da doutrina que você segue. Seja a doutrina cristã, seja a doutrina budista, né, seja a doutrina espírita, seja a doutrina hinduísta, janaísta, porque existem muitas doutrinas, tá, gente? Seja o islamismo, tudo. São doutrinas. Então, você tem que estudar isso. Porque ali estão os preceitos, né, para que você se aperfeiçoe. Porque eu acredito, todas as doutrinas espirituais, espiritualistas, né, religiosas, todas as doutrinas, estou falando das doutrinas, todas as doutrinas prevêem o aprimoramento do ser humano. Todas as doutrinas.
Não tem uma doutrina religiosa que fala, você pode ser qualquer coisa, você pode beber, cair, levantar, você pode fazer o que você quiser, roubar do outro, matar o outro, não tem não. Toda a doutrina religiosa, ela propõe, né, o aprimoramento do ser humano, né? E para isso é preciso conhecer. Não é conhecer, não é aquilo que o outro disse, tá? Não entro nessa. Não é aquilo que o padre fala, que o bispo fala, que o pastor fala, o pregador fala, não, o monge fala. É aquilo que você vai estudar para entender a doutrina e para saber quais são os caminhos que você deve trilhar. E isso tem a ver com conduta, tá? Eu sou muito apegado à questão da conduta humana, né? Da conduta humana no campo da espiritualidade. Não existe espiritualidade, não existe pessoas de espíritos avançados se elas não demonstram o aprendizado das doutrinas na prática, na conduta de todo dia, no relacionamento com os outros, todos os outros, tá? Todos os outros. Não existe. A religiosidade, ela é a prática da doutrina. A espiritualidade para você se sentir elevado espiritualmente, você tem que praticar o que diz a doutrina que você resolveu seguir. E como eu disse, todas as doutrinas, elas têm o seu lado super positivo e todas as doutrinas propõem evolução. Evolução espiritual e evolução enquanto ser humano, porque o ser humano é um conjunto, né? É um conjunto. O ser humano é corpo, mente, alma, espírito, é tudo junto e misturado. Tem a separação? Tem. Em algum momento tem a separação, corpo, espírito, corpo, alma. Mas, no conjunto, você está aqui investido desse corpo, dessa vida, você está aqui para o aperfeiçoamento. Essa é a questão fundamental disso. Pode verificar todas as doutrinas. O budismo fala, por exemplo, da iluminação. Você tem que buscar a iluminação. Buscar a iluminação é buscar esclarecimento para atingir, né, uma meta de espiritualidade elevada. Tá? Se você pegar a doutrina cristã, é a mesma coisa. Tá? O Cristo disse, vós sois luz. Se não está na luz, se você está na dimensão mais, né, nebulosa, etc., você tem que se aprimorar para chegar à luz, que é a iluminação do budismo, através de um outro caminho, digamos assim, né? Através até de outras práticas. Então, se você pegar a doutrina espírita, ela fala, né, em reforma íntima. O que é uma reforma íntima? É o aprimoramento do ser humano. Você tem que se aprimorar. Você tem que tirar de você tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que você aprendeu errado, né? Você tem que desaprender o negativo para aprender o positivo e se iluminar e evoluir. Galgar novos planos espirituais. Porque nós, enquanto espíritos, nós temos que passar de um plano para o outro, de um plano para o outro, até, né, atingir a luz, atingir o máximo que você possa de evolução. E isso, como é que se faz isso? Através das suas condutas, através do conhecimento e das suas condutas benéficas, benfazejas. É assim que você vai fazer. E para isso tudo você tem que se autodisciplinar. Veja bem, hein? Eu falei lá de disciplina e tal, papá, essa disciplina humana aqui, certo? Estou falando da autodisciplina no sentido da evolução espiritual. Tá?
Então, vejam vocês a necessidade da disciplina nas nossas vidas, né? Ela é primordial. Está meio redundante isso, mas é primordial. Sem disciplina, tá? Disciplina pessoal, autodisciplina, você não vai para lugar nenhum. Você vai ficar aí nesse papo de que eu sou católico não praticante, eu sou evangélico não praticante, eu sou espírita não praticante, porque tem espírita não praticante também. É só observar. E a gente tem que cair na real, né? A gente não pode ficar enganando os outros, e nem enganando a si mesmo. E ninguém engana a Deus também, né? Ninguém engana a inteligência suprema, criadora do universo. Ninguém engana. Ninguém engana a espiritualidade. Porque a espiritualidade está presente em tudo, né? Vocês, às vezes as pessoas enganam os outros, mas estão enganando a si mesmo, porque todas as atitudes que são negativas, elas são ruins, não importa qual o seu motivo, certo? Então, a gente precisa entender. E essa autodisciplina, ela implica em você disciplinar também, veja, eu estou falando também, porque na verdade, né, você tem que disciplinar a sua mente, o seu pensamento. Tem gente que diz, mas ninguém disciplina o pensamento. Disciplina, sim. Mas ninguém disciplina a mente. Disciplina, sim. Você tem que ter consciência. Não disciplina porque você é preguiçoso. Porque você não se esforça. Mas você disciplina. Você não é obrigado, por exemplo, a ficar embarcando nos seus pensamentos. Sabe? Embarcando. Uma hora você pensa uma coisa, uma hora você pensa outra. Você não é obrigado a isso. Você ouve uma notícia ou uma falsa notícia, você já fica lá pensando coisa, né? Você é dono da sua mente. Essa é a verdade. Se você não tem o controle da sua mente, é porque você não tem o controle da sua mente. É porque você não age nesse controle. Certo? Eu não entro nessa, não tem jeito. Essa história de não tem jeito é para gente preguiçosa, para gente que não quer fazer nada. Tem jeito, tudo tem jeito. Entendeu? Então, quer dizer, você precisa criar uma disciplina. E tem gente que diz, mas eu... Uma vez falaram para mim, né, num trabalho que eu fazia de motivação. Mas eu não sei ler direito. Como é que eu vou estudar então? Ora, você já deu a resposta. Você não sabe ler direito. Então vai aprender a ler. Primeiro objetivo. Vai aprender a ler. Tem tantas escolas por aí, tantos cursos para lá e para cá, cursos, né, comunitários, tem um monte hoje em dia. Então, você já detectou que você tem uma dificuldade, então a sua prioridade é vencer essa dificuldade. Mas eu não sei ler, como é que eu vou estudar? Vai aprender a ler. E aprender a ler você aprende estudando. Tem que parar, porque o povo hoje, todo de forma geral, está muito preguiçoso. Mas eu não sei fazer isso. Você já detectou a sua dificuldade, você não sabe fazer. Vai aprender a fazer. Tem gente que diz assim, mas isso não entra na minha mente. Então preste mais atenção. Leia 10 vezes a mesma coisa e aí isso vai entrar na sua mente. Procure auxílio, procure ajuda, procure alguém que, digamos assim, já entendeu e diga, olha, eu não estou entendendo isso, como é que é? Será? Você sabe me explicar? Não custa nada pedir. Existem pessoas que estão dispostas a auxiliar o outro. Entende? Então, é preciso isso. E essa autodisciplina, ela vem do planejamento que você tem que ter com sua vida. Tem gente que não está nem aí para a vida.
só está aí para reclamar. Essas pessoas não vão a lugar nenhum, certo? Elas não vão a lugar nenhum. Essa é a questão, elas não vão a lugar nenhum. Não tem como você pegar e querer, sabe, é, passar o pano na cabeça. Ah, coitadinho, né? Eu não entro nessa do coitadinho, porque todos nós temos o ser humano em si, ele tem capacidades boas, tá? Ilimitadas. Só ele precisa descobrir isso, e precisa querer descobrir. Que muita gente não quer descobrir, quer que os outros descubram para eles. Quer que o governo dê o jeito para eles, quer que não sei quem dê o jeito para eles. Daí estão por aí sendo manipulados porque ninguém faz isso para o outro. Então, a autodisciplina está ligada, muito ligada, à autorresponsabilidade. Quer dizer, você tem que ser responsável pela sua vida. Ah, eu quero viver bem. Então, seja responsável pelo seu viver bem. Veja o que tem que fazer e vai fazer. Mas é muito difícil. Não é, se é difícil, vença a dificuldade. Essa história de que isso aí é só para alguns, não é para todos, é porque as pessoas não desenvolvem as capacidades que têm. Não é? Nós temos um elemento muito poderoso dentro do nosso corpo físico, mas que ele se ramifica e que ele se comunica com a alma da pessoa também, com o espírito, que é o cérebro. Mas o cérebro precisa ser educado, precisa ser nutrido de informações. Hoje a gente vive muito uma coisa aí nesse campo tecnológico, que é a informação, os dados, né? Os dados. Eles manipulam os dados toda hora. Eles obtêm o seu nome, o seu CPF, tudo isso é um dado para os tecnólogos. E eles usam isso. E vou te falar, a maior parte do tempo contra você. Eles usam a favor deles, eles querem que você compre isso, eles estudam você para dizer, ó, você precisa comprar isso, comprar aquilo. Sempre você já viu? Toda hora alguém está vendendo alguma coisa para você, né, na internet, por exemplo. E você compra uma coisa, daí já vem eles mandando um monte de coisa para você, como se você fosse um bobão. Ah, ele comprou isso, então ele vai comprar isso, vai comprar aquilo. Eu já disse, a inteligência artificial não existe. É outro nome que devia ser arrumado, porque não é assim tão inteligente. Se fosse tão inteligente, só mandava para mim coisas que realmente eu gosto, não coisas que eles acham que eu gosto e vou comprar. Entende o que eu estou falando, né? Aí então quer dizer, então o importante é entender que a autodisciplina está ligada à autorresponsabilidade. Você tem que ser responsável pela sua vida. Você quer ter sucesso? Né? Você quer ter um bom emprego? Você quer ter uma boa educação, etc.? Você é responsável por isso. Vai buscar os meios para atingir o seu objetivo. Vai buscar. Não fica esperando que alguém uma hora vai aparecer do nada e vai fazer uma mágica para você. Então, a autodisciplina está ligada à autorresponsabilidade. E no campo da espiritualidade, que é o que eu estou finalizando, é super importante isso. Tem gente que acha que a espiritualidade é religião. Não. A espiritualidade é a prática religiosa, a prática do bem. Né? Toda doutrina religiosa, ela traz em si a prática do bem, a prática do amor, a prática da caridade, a prática da fraternidade. Todas as doutrinas trazem isso. É só aprender a ler e entender. Então, é isso. A autodisciplina é fundamental
para quem deseja evoluir. Se deseja evoluir no campo da materialidade, autodisciplina é fundamental, autorresponsabilidade é fundamental. Se deseja evoluir, né, no campo da espiritualidade, né, digamos assim, no aperfeiçoamento da sua alma, do seu espírito, a autodisciplina é fundamental. E isso é uma responsabilidade de cada um. Ninguém passa a responsabilidade feita herança para o outro. Ok, gente? Acredito que eu disse o que eu tinha que dizer hoje. Depois dessa mensagem, quer dizer, eu recebi essa mensagem aí para passar para vocês e estou passando, fazendo o meu papel. Eu sou o mensageiro. Eu não sou o dono da verdade. Eu trago a mensagem e você vai ver se ela é boa ou não é. E aqueles que às vezes falam que os vídeos às vezes ficam mais longos, você não é obrigado a assistir tudo de uma vez. Hoje você pode assistir um pedaço hoje, um pedaço amanhã, depois da manhã. Tem jeito para fazer. Eu assisto vídeo às vezes de 1 hora e pouco, porque eu também pesquiso as coisas. Eu assisto de 3 vezes, 4 vezes. É bom porque você vê um pouco, você pensa, depois vê outro pouco, pensa, analisa, né? Como eu sempre disse para minhas filhas, eu digo até hoje, né? Depois de alguma pré-eleção minha, de alguma coisa que eu falo para elas, eu digo, olha, não precisa me dar a resposta agora, vai pensar. Depois você conversa comigo. Por que que eu digo isso? Eu digo para as pessoas também, né? Pense sobre isso, analise, reflita, para ver o que te cabe, o que te serve. Outro dia eu estava assistindo um vídeo e estava observando um vídeo até de um livro que eu já li lá nos anos 70 e que me ajudou muito, que é um livro que chama-se O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, que chama o cara. Você lê o livro, eu estava vendo um vídeo, audiolivro. É longo, é longo. Então eu vejo de 2 vezes, 3 vezes, etc. Tá? Eu baixo o livro aí da internet, o PDF, depois eu vou lendo os pedaços. Então tem jeito para tudo, se quiser, ok? E se quiser, dá o seu like aí, né? Se quiser, comente comigo e sugira um outro tema para mim fazer uma live. Porque toda semana eu faço no mínimo uma live, ok? Então, paz e luz para todos vocês, né? Que Deus abençoe a todos vocês e que você tenha sempre aí, né? Autodisciplina, autorresponsabilidade e boa vontade para sempre melhorar a sua vida, as suas condutas, ok? Então, até a próxima aí. Bye, bye.